Bom, inicialmente a gente está acabando, vamos espreguiçar um pouquinho, levantando a mão, que eu também estou com um pouco de sono. Espreguiça aí, que senão a gente não vai permitir que os amigos da espiritualidade nos auxiliem a fazer o download de todas as informações, sobretudo nesse encontro que a gente pode fazer não só esse acesso a informações racionais, objetivas, em dados e tudo mais, mas informações emocionais, de uma qualidade muito diferente. Isso é o que eu acho mais precioso aqui. Bom, então essa imagem é bastante esclarecedora e deixa a gente pensando sobre o que vem a ser a dependência química. Eu lembro a primeira vez que eu a vi, né? Eu até fiquei um pouco chocado, mas ela faz bastante sentido frente à compreensão, as principais compreensões psicodinâmicas que a gente tem de um dependente químico. Ele usa da substância química, ele usa daquilo para completar algo que ele sente como faltante dentro de si mesmo. Então, é um mecanismo de busca de conserto, ou um tipo de autocuidado que ele tenta, né? Mas, se a gente for parar para pensar, o que é dependência, né? Eu sou dependente de oxigênio, com certeza, né? Eu sou dependente dos meus amigos do DA, com certeza eu não conseguiria ser feliz sem eles. Nós somos dependentes de comida, nós somos dependentes de sexo, nós somos dependentes de várias coisas. Isso é fundamental para a gente começar a quebrar essa ideia, não gosto de falar preconceito, mas é uma ideia antecipada, bastante, digamos, insuficiente, até inadequada para a gente lidar com isso, porque todos nós somos dependentes de N coisas. Então, quando nos incluímos dentro desse grupo, que tem, é claro, um espectro de complicações absurdamente gigantesco entre o menos grave e o mais grave, mas a partir daí a gente vai ter uma outra visão, porque aquela ideia de dicotômica, né? Quase totalmente dicotômica entre as drogas como o pior inimigo a ser vencido, guerra às drogas e tudo mais, isso vem sendo desconstruído nos últimos anos, porque não tem dado certo. Então, inúmeras outras formas, que ninguém sabe ainda se vai ser melhor, se vai ser igual ou até pior, mas está começando a se pensar outras formas de lidar com o tema. Até mesmo no livro O Nosso Lar, o André Luiz conta que antes do governador atual do Nosso Lar assumir, existiam inúmeros indivíduos que trafegavam com comidas e outros fluidos espirituais naquela região que geravam prazer e tudo mais, até que um chegou e falou, não vai entrar. Foi um grande confronto na época, uma grande confusão, e acabou sendo melhor para eles. Mas, por outro lado, é bastante difícil a gente atribuir, tentar fazer um paralelo e achar que aqui vai ser a mesma coisa, porque são N variáveis muito, muito diferentes de uma atitude nesse ponto mais radical. Mas, bom, o DSM, que é o Diagnóstico Manual e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, é muito discutido, mas, queiramos ou não, é ele que é usado como forma de pesquisa. Então, ele que vai ditar, principalmente no mundo, os novos conhecimentos nesse campo e os conhecimentos que a gente já tem até o momento. Então, se a gente começar a pensar, o que será que é essa dependência para você fazer um diagnóstico e precisar de tratamento? Tem relação com a intensidade do uso, as complicações que o indivíduo vai ter, mas, principalmente, em uma só frase, é a perda do controle em relação do relacionamento daquele ser com aquele objeto, aquela substância, ou, como a gente estava vendo atrás, por exemplo, comida, que até é uma discussão atual, dependência de comida. São 11 critérios atuais usados no DSM-5, saiu em maio do ano passado, e 2 já são suficientes para ser já um diagnóstico médico. E saiu aquela dicotomia entre uso abusivo e dependência, agora é transtorno e use disorder, transtorno de uso de substância. E aí a gravidade desse transtorno ele vai ser de acordo com o número dos critérios.
Então, rapidamente, quando o indivíduo usa por mais tempo, uma quantidade maior do que ele planejou. Eu vou naquele churrasco tomar só uma latinha. E o indivíduo sempre dorme na praça e tudo mais. Sempre muito mais grave do que ele havia planejado, né? E ele percebe um desejo persistente, contínuo do uso, e ele não consegue controlar, embora ele se esforce. Ele gasta muito tempo para adquirir aquela substância, acessá-la e recuperar dos seus efeitos, né? Uma fissura, que é aquele desejo praticamente insuportável, que em casos extremos levam a uma mãe chegar a acorrentar um filho em casa, porque ela já sabe tudo que ele vai sofrer se ele for até o bico de drogas para ter acesso. Tem problemas na escola, em casa, no trabalho decorrente do uso. Problemas de relacionamentos. Ele para de fazer outras coisas em função da droga, porque a vida começa a perder o sentido. E aí a única coisa que faz sentido para ele é a droga. Então isso é a redução do repertório. Isso aqui não implica que ele tem consciência, mas, por exemplo, vai ter uma cirrose hepática, vai ter uma corrosão do septo nasal por uso de cocaína, entre N consequências, e ele às vezes nem sabe que é por causa da droga. E aqui, quando ele tem consciência de que ele está levando a pior nessa situação e continua usando. E os mais conhecidos, que é a tolerância e abstinência. Então, por exemplo, em relação à cafeína, se você, no começo da faculdade de medicina, tomava um cafezinho para estudar, e agora você toma 2 ou 3 ao longo do dia, e se você ficar alguns dias sem tomar, você se sente um pouco mais lento, dificuldade de concentração, às vezes uma dor de cabeça, isso já é um transtorno do uso de cafeína, e já está lá no DSM. Bom, muito rapidamente, é o seguinte, a história das drogas é muito antiga, inclusive um grande professor lá da Unifesp, ele até escreveu um artigo uma vez que as drogas são eternas, porque faz parte do ser humano buscar a transcendência. E, inicialmente, nós buscávamos essa transcendência com a droga. Então, era uma vivência insuportável, determinada situação. Com a droga, você praticamente era transportado para quase que uma outra dimensão, em que aquilo caía a relevância absurdamente. Uma maneira dele se sobrevoar aquela situação insuportável, né? Então, o álcool ele tem origem principalmente na Mesopotâmia. Ele foi muito apreciado na Antiguidade greco-romana, né? E o interessante é que ele tem essa valorização na nossa cultura, mas no Islã é totalmente negativa essa visão lá. Já a maconha vem do cânhamo, daí vem o nome cannabis, né, no leste da Ásia, e pelas migrações chegou até a Europa. A gente vê ali na Europa o cara escondidinho sem maconha, escondendo lá, né? Mas nas outras regiões a maconha ela recebeu um acesso, uma abertura semelhante ao que o álcool recebeu na nossa sociedade. A cocaína a gente sabe que é aqui dos Andes, né, principalmente com os incas, e com as grandes distâncias que eles andavam, chegavam a andar milhares de quilômetros, os mensageiros, que era o correio da época, eles usavam isso, e era mama-coca, né, considerada como uma dádiva dos deuses, realmente ajudavam eles a muito fazer essas circunstâncias. Eu até fiz uma viagem lá para a Bolívia, e a qualidade de vida insalubre dos mineiros é absurda, e eles só conseguem suportar aquelas circunstâncias de trabalho no escuro, intoxicação, sem oxigênio, horrível, com muita mascando folha de coca. Chegou na Europa, no começo era cocaína para as crianças em drops, vendia nas farmácias, vinho de cocaína, que tinha o selo de aprovação papal, etc. Então, até ter o conhecimento dos efeitos nocivos, foi um caminho, foi uma construção. Então, em vez de ficar falando em números, eu vou abordar agora na parte final, principalmente
o que o Espiritismo, a nossa visão, tem a contribuir quando a gente se deparar com alguém independente que está com um extremo sofrimento em relação a isso. A gente está já no final, mas um panorama simples é que metade dos brasileiros bebem e metade não bebem. Só que a grande questão é que 11%, no mínimo, dos homens adultos, eles são dependentes de álcool, fazem um uso diário. O uso, em principal, o número de quantidades são nas classes sociais de menos aquisição financeira e dos indivíduos que fazem uso intermediário, tem maior prevalência nas classes sociais mais elevadas. Mas o que nos preocupa mais é que os adolescentes, a nova geração surgindo, eles estão bebendo cada vez mais, de uma forma em binge, em grande quantidade, num curto período de tempo, iniciando cada vez mais cedo, tanto em homens como em mulheres, 21% dos adolescentes e 11% das meninas. Agora, quanto à cocaína, no Brasil, o uso em vida, foi uma pesquisa bastante interessante lá da Unifesp, é cerca de 2%, que é quase o dobro, é mais que o dobro do crack, né? E incrível que o crack nos Estados Unidos é mais do que nós usamos em termos de cocaína, 2,6%. Nas maiores cidades brasileiras, isso equivale, nessas cidades, mais de 1 milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, mais de 10%, mais de 11% já usaram cocaína alguma vez na vida. É realmente uma outra realidade. Um raciocínio bem semelhante, a gente também tem com a cannabis sativa, né? Que no Brasil, cerca de 7% já usaram na vida. Na Alemanha, isso é 4%. Nos Estados Unidos, 34% já usaram alguma vez. No Reino Unido também. Mas é importante saber que quanto menos, digamos, recursos, parâmetros, onde o indivíduo pode buscar um porto seguro, por exemplo, na população de crianças de rua daqui, maior é o uso, porque ele tem acesso, não tem porquê na cabeça deles não fazer isso para suportar a realidade que eles vivem. Outros tipos de droga, e dentro desse milênio irão surgir milhares e milhares, N tipos, né? E que tem outra relação que a gente entende como uma dependência química, aquela droga que você faz um uso, injeta, fuma, inala, tem um efeito máximo, o indivíduo vai perdendo o controle da vida em relação a isso. Outros tipos de droga, por exemplo, anabolizantes, a perda do sentido das outras situações, das outras referências em relação ao contexto do uso. Então, o indivíduo vai restringindo todo o sentido da vida dele o exibicionismo, numa academia, por exemplo, e vai perdendo totalmente a capacidade de sentir prazer em ambientes sociais, familiares, e aquilo vai ficando bem empobrecido nesse sentido. Agora, as comorbidades. Isso é muito conhecido dentro da psiquiatria, isso é muito importante. Exemplos clássicos o indivíduo tem fobia social, extrema dificuldade em interagir com outras pessoas, e um dia ele percebe que o álcool ajuda absurdamente a ele lidar nessas situações. Justamente porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, tem um efeito muito semelhante dos benzodiazepínicos, e que até é usado em algumas situações nesse diagnóstico, e ele se automedica para lidar com isso. Então, é sempre uma busca do indivíduo preencher algo que ele percebe, que ele tem consciência que é algo disfuncional, algo que não está bem, ele busca fora para consertar aquilo. Esse é o raciocínio. E, no caso da cocaína e do crack, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tinha uma paciente que ela usava crack para limpar a casa, assistir filme e fazer as contas da contabilidade do mês. Mas os transtornos de humor, bipolar, depressão estão bastante associados. Muitos deles também são consequências do uso de tudo isso. Mas, a princípio, todo indivíduo que experimenta uma substância, começa a perceber que está tendo N
prejuízos com aquela substância, ele está se dando mal em vários setores da vida e continua usando, ele faz isso, não é porque ele não consegue raciocinar, mas é porque para ele faz sentido, porque o efeito da substância supre a alguma dor, um incômodo, uma limitação que só ele sabe o que é e que vale mais do que toda aquela repetição de problemas que ele está tendo devido à dependência. É só assim que alguém se torna dependente químico. Então, há um caminho a ser percorrido durante o tratamento. Um é a pré-contemplação. O indivíduo nem pensa na ideia de ficar sem aquela substância alguma vez na vida. A próxima é quando ele contempla. Ele até já pensou no assunto de parar de fumar, até já pensou como que a família dele vai melhorar se ele não bebesse mais, mas não tá, é ambivalência. A ambivalência vai preencher o dependente pelo resto da vida dele. E isso é algo muito, muito importante quando a gente for lidar com esses pacientes. A ação é quando ele toma uma atitude, quase sempre auxiliado de outros indivíduos, que lhe ajudam a tomar isso, a planejar, de como que ele vai fazer para, durante essa ação, ele parar de depender, conseguir viver sem a droga. E, pelo resto da vida, é a manutenção, que é se cercar de meios para evitar essa nova dependência, ou esse novo relacionamento. Tentar criar, junto com os outros, maneiras de suprir aquilo que a droga supria antes. Então, só para um panorama rápido, absurdamente o número de trabalhos publicados que demonstram a proteção de algum tipo, principalmente de religiosidade, mas a gente sabe que a espiritualidade está sempre ali no meio, porque religiosidade extrínseca com objetivos sociais, sem nenhuma espiritualidade, não tem efeito nenhum, bolhufas, em termos benéficos de saúde, mas tem um efeito protetor muito grande. E até interessante, eu estava um dia num dos serviços de dependência química lá da escola, e foi lido uma série de critérios para novos serviços de acolhimento e de continuação de tratamento dos dependentes de crack dentro da política pública que está sendo implantada, testada lá em São Paulo. E um deles dizia que era importante fomentar o lado espiritual dos pacientes. E todo mundo riu, começaram a criticar, dizendo que iam fazer uma igreja evangélica, iam levar os pacientes para a igreja evangélica. Eu me senti bastante incomodado com aquilo. Eu falei, peraí, o que vocês entendem de espiritualidade? E aí ninguém sabia responder de alguma maneira, mas a ideia que eles tinham é que, embora isso seja verdade, e eles têm um receio absurdo de enxergar isso, de aceitar, eles viram os olhos, embora isso seja verdade, na maioria dos casos, em inúmeras clínicas, isso é usado de uma maneira totalmente inadequada, em termos de impor ao paciente as crenças da clínica. Então, se o paciente, por exemplo, numa clínica evangélica, não é evangélico, que eles citaram no momento, eles deixavam ele de castigo para pensar coisas desse tipo, que é claro que não vai beneficiar em nada a situação. Mas isso vale para qualquer outra coisa. Se naquele pronto-socorro vão usar uma dose menor ou maior de streptokinase para tratar um infarto com supra, você não vai deixar de aceitar que um trombolítico trata infarto. Então, um erro não explica outro. Isso é um fato científico, que o recurso de crença espiritual ajuda muito no combate e na profilaxia e no tratamento da dependência química. Isso é um fato. Agora, se vão usar isso de maneira adequada ou não, são outros 500. Mas isso aqui é ciência. Por exemplo, esse estudo aqui no Brasil com gêmeos adultos. Então, geneticamente iguais, você não tinha outra explicação, só o único parâmetro de diferenciação seria a religiosidade. E aí diminuiu a depressão, ansiedade, comportamento antissocial.
é interessante que aumentou um pouco a prevalência do transtorno de pânico, talvez por um excesso de cobrança ou aquele coping negativo que a gente já conversou. Mas há uma grande proteção para tabagismo, abuso, dependência de álcool e outras drogas. Isso é um estudo muito controlado. Os gêmeos não tem maior controle que isso, né? Aqui, para os nossos adolescentes, a gente vê que os fatores associados com drogas, mesmo após o controle para inúmeras variáveis de confundidoras, tinham uma menor associação no mês anterior em relação àqueles que viviam essa religiosidade. E aqui o risco é até 4 vezes superior àqueles que não têm um parâmetro religioso a que recorrer. Então, são inúmeros dados, eu nem vou ficar citando tanto, que fica muito repetitivo, isso é uma verdade que a gente já sabe, né? Agora, o que a gente pode fazer? Então, vamos mergulhar nesses instantes dentro da visão da família, porque é aí que Deus coloca o dependente químico dentro da sociedade. Então, pais, quando esperam ter um filho, eles têm toda aquela expectativa, aquela imaginação, tudo que eles esperam que nasce uma criança mais perfeita, que tenha todas as capacidades de vir a ser feliz, contribuir no meio social, eles dividirem esse amor dentro do lar. Então, todos esses sonhos, essas expectativas são criadas no contínuo da gestação, mas muitas vezes não é isso que ocorre. E o indivíduo tem uma grande predisposição, a gente vai ver da parte reencarnacionista daqui a pouquinho, mas ele tem uma predisposição, qualquer exposição que ele tiver a algum tipo de droga, a chance dele ficar dependente e perder o controle é imensa. E aí a família se vê nessa situação, em não conseguir controlar esse comportamento autodestrutivo dos seus familiares, a ponto dos piores casos imagináveis de saída de casa e um suicídio parcelado. Bom, aí onde que entra a família nesse caso? Então, isso também, secundariamente, está sendo provado cientificamente, já em meta-análises e revisões sistemáticas, que a abordagem familiar ajuda e muito no tratamento desse paciente. Porque a ideia da reencarnação é justamente essa, ele ter uma segunda chance de fazer diferente. E é aí que a gente vai ajudá-lo nisso. Então, quando há inclusão da família no tratamento, há uma diminuição do abuso, da quantidade do uso e até do início do uso dessas drogas. Então, a chance de iniciar o uso nesses adolescentes foi uma diminuição aproximada de 30%, e nos dias de uso, mais ou menos de 25%, quando a família foi incluída no tratamento dos adolescentes. Isso durou 2 anos, algo bastante consistente e durável. Já nesses com o uso de maconha, quanto mais jovem é o indivíduo, mais eles se beneficiam com o tratamento da família incluída. Quantos mais velhos, melhor o foco é nele. Então, o paciente, no processo de encarnação, até os 7 anos, como uma esponja, assimilando todos os valores e ideias e sentimentos daquela família, é aí que está a janela de oportunidades no tratamento. E o Livro dos Espíritos, o que eles nos trazem? Que, como a gente teve muitas existências, o parentesco atual remonta às vivências anteriores, aí, claro que não poderia ser de outra maneira, porque a sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos esses liames que remontam às existências anteriores. E disso decorre a simpatia e o estranhamento, entre outros. Então, de onde vêm essas semelhanças entre pais e filhos? São pela afinidade das suas inclinações, e eles encarnam nas mesmas famílias. Agora, vamos pular já para 209 para ganhar tempo. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos, em alguns casos? Porque boas qualidades dos pais não atraem quase sempre, por simpatia, bons espíritos, como filhos. Então, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança que seus conselhos dirijam por uma senda melhor.
muitas vezes Deus o atende. Então, esse que é o grande planejamento, esse que é o nosso papel. Porque a dependência é uma doença da vontade. E se a gente buscar lá no livro Emmanuel, Pensamento e Vida, a gente vê que ele mesmo, Emmanuel, faz uma analogia da nossa mente como uma empresa. O departamento da imaginação, que é capaz de criar tudo aquilo que a gente vai um dia poder conquistar. O departamento da memória, que dá coerência à nossa vida e nos permite acessar experiências passadas para evoluir. O departamento da inteligência, que permite que a gente faça cada vez melhor e diferente, tentar solucionar as dificuldades. Mas tudo é subcontrolado pelo grande gabinete da vontade. A vontade de todos esses setores é o mais e mais importante da nossa mente, porque sem ela a memória se esvaece na demência e na perda da vontade de querer congruência na nossa vida entre os eventos passados e pretéritos. A gente deixa de imaginar, de sonhar, de realizar. A vontade, ela controla tudo. E a dependência, como uma doença da vontade, é mais do que claro que esse que é o grande desafio, porque vai precisar, imprescindivelmente, daquele espírito, daquele paciente, como o principal componente do tratamento. E ninguém tem acesso à vontade do outro. Então, essa é a grande complicação da dependência química. E a reencarnação é a grande oportunidade dele fazer essa grande transformação, de dominar a sua própria vontade. E uma vez perguntado para o nosso mentor do trabalho, do Caibar Schutter, que é a Casa Espírita associada à AME São Paulo, onde que entra o livre-arbítrio entre você deixá-lo seguir suas escolhas e você impedi-lo para sempre, até onde você der o último suspiro, que ele continue nesse caminho de autodestruição. Então, o que não foi explicado é que jamais poderemos entender o livre-arbítrio como isento das responsabilidades dos outros que lhe compartilham o lar. Então, sempre que um dos nossos familiares ele trilha esse caminho de autodestruição através da dependência química, ele não está sozinho nesse processo. Não que somos responsáveis pela doença dele, mas nós temos alguma ação, alguma capacidade, algum poder de auxiliá-lo nesse processo de reencontro, de recontrole com a sua essência. Então, se somos responsáveis, nós que circundamos um querido irmão dependente, somos responsáveis, sim, por não desistirmos frente à dificuldade alheia, que não deve ser desculpa para a nossa inércia. Então, embora não controlemos o outro, não podemos evitá-lo que o faça muitas vezes, isso não justifica a nossa inércia e nós interrompermos a nossa busca de auxílio e de cuidados com esse nosso irmão. Então, a gente sabe que não é suficiente deixar só de fazer o mal, é necessário fazer o bem, como disse Kardec nos seus estudos. Então, a convicção, muitas vezes, das mães que chegaram para o tratamento lá na nossa casa, era que todo e qualquer amor que ela dava em relação aos seus filhos dependentes, isso jamais se esvaeceria, isso jamais seria esquecido. Porque muitas vezes seria o único porto seguro que o espírito poderia ter em suas memórias, depois de tudo perdido, para ele recorrer na sua nova reconstrução. Então, todo o amor fornecido por todos nós aos pacientes, eles não irão ser esquecidos, eles vão ter alguma função em algum momento, e não nos cabe julgar quando e como. Mas isso nunca será esvaziado. Então, mesmo que nessa parte de transição planetária, nos quadros mais graves, o nosso querido familiar ele não consiga permanecer conosco nesse orbe e tenha que fazer a despedida,
todo e qualquer amor e trabalho e esforço que fizermos nesses instantes, eles serão muito úteis e não nos cabe a nós imaginar quanto isso, porque pode ser isso que vai fazer o retorno ser o mais rápido do que seria se não estivesse. E que nunca faltam recursos para todos aqueles que queiram abraçar e cuidar daqueles que necessitam. Sempre haverá irmãos desencarnados, efluxos divinos do Cristo, auxiliando a todos aqueles que buscarem do fundo de nossos corações, auxiliarem aqueles que perdem a própria vontade de viver. E ser irmão, pai ou mãe de um dependente químico grave é das últimas séries para se formar no amor incondicional. Porque realmente é isso que temos como exemplo de exercício de amor incondicional. Que você vai amar sem ter às vezes nenhum tipo de recurso em troca. Você vai amar sem ter qualquer possibilidade de ter alguma resposta. E também é um exercício de se auto-amar. A gente não pode nunca se doar a ponto de nos esmorecermos em prol de uma tentativa, às vezes até fantástica, de acharmos que somos responsáveis por salvar a todos, que podemos ter o controle em relação ao livre-arbítrio do outro. Então, entender os nossos limites de ação e treinar esse amor incondicional. É isso que foi orientado para os pais dos dependentes que nos procuraram. E agora, bastante interessante é que, como a gente estava falando anteriormente, alguns fatores devem ser reunidos para que alguém consiga trilhar essa doença. Então, primeiro ele tem que negar a vida, no sentido de não sentir, não perceber um sentido na existência e perder totalmente o interesse pelas possibilidades criadoras e co-criadoras dos nossos irmãos e de nós mesmos. Só que se houvesse só isso, o indivíduo ia entrar num estado depressivo, que era o mais esperado, e ponto final. Outros fatores do funcionamento espiritual devem estar juntos funcionando para que a dependência química se instaure. Por exemplo, essa força de reação às vicissitudes. Em vez de depressão e se deixar esmorecer, ele vai buscar, de todas as formas, reagir a isso que ele sente como insuportável, porque ele não se conforma dessa situação. Então, ele vai, através dessa busca, muitas vezes árduas, de entrar no meio da favela, enfrentar traficantes, fazer dívidas, porque ele não se conforma com o grau de dificuldade que ele está passando, aquele sofrimento existencial que ele sente. Então, isso precisa de muita energia, de muita vontade para você enfrentar todo esse percurso para fazer. Precisa de muita adesão e disciplina para você, sempre que enfrente uma situação insuportável, você buscar todo esse trajeto, muitas vezes árduo e difícil e complexo, para acessar aquela substância que vai te transcender naquele momento. Tem a questão orgânica, muito importante, da viciação do nosso circuito de recompensa, que merece, com certeza, tratamento medicamentoso, psicológico, multidisciplinar, que os nossos mentores sempre nos relembram. E a ritualização do uso. Muitos pacientes eles dizem que o grande barato deles não era nem usar a substância em si, mas era o ritual de preparação. Então, naquele ritual, ele se sentia transportado, ou ele deixava de sentir aquela dor, aquele sofrimento, aquela questão insuportável que ele sentia, simplesmente no ritual de preparação. E, dessa maneira, nada que fizermos se limita no aqui e no agora. Porque o que nós vamos ver aqui é impossível que a gente possa perceber as capacidades que os pacientes têm de superarem a si mesmos. Por exemplo, o pequeno amigo, um dos nossos mentores, para finalizar agora, ele fez o seguinte parâmetro quando orientou-nos sobre um paciente dependente químico, que além da dependência física, ela sempre existe por trás de uma dependência psíquica. O indivíduo é dependente daquele funcionamento mental, daquela expectativa,
daquela ideia, daquele esquema mental de como lidar com os problemas. E quem, a não ser o Cristo, poderia supor que o apóstolo Paulo, dependente daquele funcionamento de poder, de ordem, de mandos, e era um grande senhor das letras da época, era o pico da instrução daquela época, né, da sociedade. Quem poderia dizer que ele, obstinado daquela maneira, naquele funcionamento tão disciplinado, ele poderia ser capaz de dar o exemplo de tanta resignação, de amor, de sacrifício? Simplesmente porque ele utilizou todos aqueles recursos, são os mesmos recursos de disciplina, de adesão e de repetição, mas para algo agora 180 graus diferentes, totalmente diferentes. Então, no instante que a dependência se transforma em consciência, o indivíduo consegue entender qual que é o seu papel frente à criação, quem é ele como espírito imortal. Frente a isso, toda aquela energia de busca incansável, de ritualização incansável, aquela disciplina, aquela adesão, toda essa energia que era usada anteriormente para se permitir vivenciar os mais podres e difíceis possibilidades da sua existência atual, tudo isso pode ser usado nesse instante para a sua evolução. Então, ele tem esse poder, e isso existe dentro deles. E até é interessante que alguns indivíduos buscam essa troca entre a degradação para a construção espiritual pela promessa da cura espontânea e imediata. Aceitando Jesus, tudo irá melhorar naquele instante. Isso pode trazer no futuro, como nos traz o pequeno amigo, uma dificuldade e alguns problemas na hora que ele enxerga que ele deve vivenciar as experiências, e aquele é apenas o primeiro passo para ele se reconstruir. Mas aquela escolha, aquela adesão frente a escolher Jesus, ela é verdadeira nesses casos. E esse que é o ponto, é aí que ele faz o shift, e é aí que ele vai poder usar todos esses atributos da sua personalidade, suas capacidades, para se reconstruir como espírito. E isso é presente em todos os dependentes, e é isso que a gente deve buscar enxergar quando eles nos recorrem. Então, a grande mensagem final que o Dr. Albert e o pequeno amigo nos trouxeram é que o dependente ele é incapaz de amar a si mesmo. Da mesma maneira que aquele que nasce é incapaz de andar, ainda não sabe ler e escrever, e o grande papel, a grande oportunidade que nós temos no momento é ensiná-lo a isso. E ele só vai aprender a amar-se se ele for amado. Então, é esse que é o nosso papel e é isso que nós devemos ajudá-lo a construir. Obrigado.